Bom dia, bom dia. As crianças podem subir, já estão subindo, né? Mas tem alguma por aí ainda, pode subir. Muito bem, nós estamos fazendo nossa série aqui, né? Na epístola, na carta de Paulo aos Colossenses. Então já pode abrir a tua Bíblia aí no capítulo 3. Na semana passada, o Olavo falou aí no capítulo 3, né? Dos versículos 12 até o 17. E hoje nós vamos dar sequência, então, no capítulo 3, versículos 18 até o versículo 1 do capítulo 4. Todo mundo achou? Então acompanhe aí comigo a leitura. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, queremos mais uma vez nos achegarmos a Ti, te entregar, Pai, esse momento de palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo conduza esse tempo aqui, capacite, Pai, a nossa mente falha, finita, a compreender, Senhor, aquilo que Tu tem para cada um aqui nesta manhã. Pai, usa cada um, a mim como instrumento e fala a cada um aqui, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu propósito, e que nós saímos daqui, Pai, desafiados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então faz a Tua obra, continua fazendo a Tua obra, conforme a Tua vontade. Oramos em Teu nome. Amém. Muito bem, então, Paulo, voltando um pouquinho, né, ele fala ali no capítulo 2 sobre a questão do legalismo. Aí no capítulo 3, aí ele fala sobre instruções para um viver santo, né? Vai falando sobre essas questões da vida, de como nós devemos nos comportar como filhos de Deus, como tendo em vista, lembra do contexto geral aqui da carta de Colossenses, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, tudo que Paulo vai trabalhando aqui em Colossenses tem isso como pano de fundo, a gente não pode perder isso de vista, né? Então, ele dá essas instruções aí no capítulo 3 para um viver santo. E aí, Paulo aqui chega, então, nesse texto que nós lemos, falando para alguns grupos mais específicos, né? Ele começa falando aí da vida conjugal, depois ele fala da vida de familiar, depois da vida profissional. Então, ele começa a detalhar um pouco mais. Então, Paulo nos mostrou aqui com muita profundidade, né, até aqui, essa vida na fé, essa vida em dependência de Deus, essa vida de santificação. Mas aí, conforme mais concretamente nós vamos pensando a respeito de nossas vidas, né, diante de tudo que Paulo já nos falou até aqui, falou para os Colossenses e falou para a gente também, a gente vai percebendo que começa a se tornar mais difícil a coisa, porque o padrão que vai sendo exigido, aquilo que Paulo vai colocando diante de nós, é algo que vai se tornando cada vez mais difícil, né, de se praticar, de se viver. Começa a entrar mais profundamente nos nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas reações diante da vida, e tudo isso nos é exigido santificação, e aí a gente tem que abrir mão, e isso tudo começa a se tornando cada vez mais difícil, né? Paulo vai afunilando a vida de santidade. Então, é relativamente fácil a gente ter amor, né, de modo mais geral, se importar com coisas mais santas, vamos dizer assim, de forma mais geral, coisas maiores, né? Ter um amor de forma mais genérica, simpatizar com princípios de bondade,
de amor, de fraternidade, de misericórdia, isso é relativamente fácil, né? A gente participar de ações grandes de demonstração de amor para outros, né? Como, sei lá, ação social, né? Doação de roupa, de alimentos, isso é uma coisa que é relativamente fácil para nós fazermos. Mas aqui nós temos, então, o nosso lar, nós temos a nossa casa. Esse texto que nós lemos aqui, nós temos a nossa vida cotidiana nos pequenos detalhes. E aí é que a coisa se torna mais complicada para a gente, porque não é um evento único e esporádico, mas Paulo está tratando aqui daquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Com nossas famílias, nossos cônjuges, aqueles que são casados, com os pais, com os filhos, com o empregador, com o empregado. E aí Paulo então vai falar dessas coisas mais pequenas, né? Nós temos aqui então a mulher no seu matrimônio, né? Paulo fala primeiro ali as mulheres. Nós temos aí o marido ao lado dessa mulher, no seu casamento. Aí tem o filho, talvez filho adolescente, criança, adulto, né? Não sei, da sua realidade. Tem aqui o pai e a mãe diante dos filhos, os filhos diante dos pais. Nós temos aqui a gente diante de nossos chefes no trabalho, os chefes diante dos seus empregados. E aí nós temos que, então, esmiuçar esse texto para saber aqui quais as implicações para nós nesses pequenos detalhes da vida cotidiana, né? Como eu disse, nas grandes às vezes é muito mais fácil. Agora a gente vai entrar para dentro de casa. E aí às vezes a coisa fica mais difícil, fica mais complicada. Então, Paulo está aqui pensando nesses grupos familiares, né, e profissionais. Nós temos aqui uma espécie de tabelas de deveres familiares, né? Ou o popular ordem da casa. Né? Nós temos aqui Paulo colocando ordem na casa, as coisas como devem ser, e não as coisas como nós gostaríamos ou pensamos que devem ser. Né? Paulo está dizendo aquilo que ele já ensinou em outro texto, nós vamos usar muito Efésios aqui, porque lá ele esmiuça um pouco mais, detalha um pouco mais essa questão dos relacionamentos. Né? Mas aqui Paulo está, então, colocando a ordem na casa. Mas a gente não pode pensar que Paulo está falando aqui de regras meramente moralistas. Façam isso, façam aquilo, façam por fazer. Nós temos, de novo, que ter na nossa mente que Paulo está falando que Jesus é o único e suficiente, Salvador. E nele nós temos tudo o que precisamos para cumprir essas coisas todas que Paulo está dizendo aqui que o Senhor exige que nós cumpramos. Então não é fazer por fazer, mas é porque nós cremos em Jesus, porque nós temos um Salvador, porque Ele está transformando a nossa vida através da ação do Espírito Santo, é que nós vamos fazer essas coisas. Então, lembra daquela outra mensagem que eu falei aqui? A vida cristã exige esforço, mas ao mesmo tempo nós recebemos o poder para fazer isso do Espírito Santo e não de nós mesmos. Então é uma coisa que a gente vai dando passo, o Espírito Santo vai fazendo, e nós vamos dando outro passo, o Espírito Santo vai fazendo. É um trabalho aí meio que em conjunto, né, por assim dizer. E aí nós temos então que separar, né, aquilo que Paulo fala aqui nesses grupos. Eu então separei aqui o senhorio de Cristo, o primeiro ponto, na vida conjugal, versículos 18 e 19. Então, o senhorio de Jesus na vida conjugal. Se nós estamos falando que Colossenses é essa carta cristocêntrica do senhorio de Jesus em nossas vidas, a primeira colocação aqui então é de o senhorio de Jesus na vida conjugal, versículos 18 e 19. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Deus tem princípios que devem reger a nossa postura diante de todas as coisas da vida. Deus tem princípios muito claros estabelecidos na sua palavra para todas as áreas da nossa vida. E não é diferente para o nosso relacionamento conjugal, de matrimônio, né, o nosso casamento. E aqui, então, existem princípios que devem nortear a postura da mulher e do marido, porque diante de Deus não existe sobrecarga para um e alívio para outro. No relacionamento conjugal, não existe essa de que um vai fazer mais do que o outro. Para Deus, as tarefas são dadas para cada um fazer as suas tarefas, mas as tarefas não são mais ou menos para um ou para outro. Né? Não existe bônus para um e ônus para outro. Ambos, marido e mulher, têm privilégios,
mas também têm responsabilidades, né? Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui é para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. A palavra sujeitem-se, traduzida da NVI, é submetam-se, em outras versões. Tem a ver com submissão. E aqui é um assunto que nós já entramos numa certa polêmica, né? Porque a gente fala em submissão para as mulheres já começa a tremer, né? Ficar nervosa. Como assim submissão? O que quer dizer com submissão? Né? Calma, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui sobre submissão, o que a Bíblia ensina sobre submissão, porque esse é um assunto que está muito distorcido, inclusive, um entendimento bem errado daquilo que a Bíblia ensina. Então, a submissão, primeira coisa, gente, não é questão de inferioridade ou superioridade, não é questão de valor pessoal diante de Deus. Homem e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus. Em valor, é a mesma coisa, homem e mulheres são iguais, certo? Isso precisa ficar muito claro, né? Até porque todos os cristãos, como diz lá em Efésios 5:21, a gente vai ler depois esse texto com mais calma, todos os cristãos têm que se submeter uns aos outros. Nós somos chamados a nos submetermos uns aos outros, a servir uns aos outros. Então, esse princípio geral de valor, todo mundo é igual diante de Deus. Não tem um que é mais e outro que é menos. O que Deus fez foi dar tarefas diferentes para o homem e tarefas diferentes para a mulher. É simples assim. A gente que faz uma confusão porque a gente coloca a questão de valor, né? Porque se eu tenho que me submeter, quer dizer que eu sou menor, que eu sou menos do que o homem. Porque se o homem é o cabeça da família, então o homem é melhor. Nada disso, gente. É questão de tarefa, de fazer aquilo que Deus designou para fazer. E aí, então, ele está falando, em primeiro lugar, da submissão da esposa ao seu marido. Tanto o homem quanto a mulher são um em Cristo. A submissão não é essa questão, então, de valor pessoal, mas de função nessa estrutura familiar. O homem é o cabeça do lar e a mulher está como auxiliadora idônea deste homem ao seu lado, né? E sujeitar-se ao seu marido quer dizer reconhecer que Deus deu para o homem a autoridade no lar. Mas não quer dizer que você é menos, ou que você tem que fazer absolutamente tudo que o homem manda dentro de casa e acontece e tem que ficar muda, tipo um capacho. Não é isso, gente. A questão é que a responsabilidade de quem Deus vai cobrar sobre a vida no lar não é a mulher, é o homem. A vida espiritual da família é responsabilidade do homem, a gente vai falar sobre isso aqui. E a mulher, então, se submete, se sujeita ao homem. Abre comigo, volta em umas páginas, lá no livro de Efésios, porque o melhor comentário que tem aqui é do próprio Paulo, né? Efésios capítulo 5, deixa marcado aí Colossenses, tá? Efésios capítulo 5, versículo 22, certo? Vamos ler aí dos versículos 22, a parte que Paulo fala a partir do 22, Efésios 5, quando Paulo fala para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se em cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Percebam que ali em Colossenses eles também falam. Ele fala, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. É a mesma linha de raciocínio, só que aqui Paulo detalha um pouco mais. 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Volta lá para Colossenses. O que acontece, gente, para nós entendermos, é que uma instituição, uma família, ela é vista na Bíblia como um pequeno corpo, né? Nós temos aqui a igreja, que é o grande corpo, e a família é um pequeno corpo que faz parte desse corpo maior, certo? E não tem como um corpo ter duas cabeças, é possível? É possível um corpo não ter nenhuma cabeça? Não é possível. E Deus estabeleceu que o homem seria a cabeça desse corpo. Podia ter sido a mulher? Sei lá, podia. Deus podia ter feito, podia. Mas ele decidiu que o homem é o cabeça desse corpo, né? E daí as más línguas vão dizer que a mulher é o cérebro, dela vira o pescoço e a cabeça para onde ela quer, né? Não. O homem é o cabeça do lar, mas entendam que isso não tem a ver com valor pessoal, tem a ver com tarefa. Assim como num navio podem ter dois oficiais de mesma patente,
de valores iguais no exército, mas no navio só pode haver um capitão. E um dos dois vai ter que ser o capitão. E o outro vai ter que se submeter a este capitão, embora o seu valor permaneça o mesmo. Então ficou clara essa questão da submissão? A polêmica toda criada, gente, tem muito mais a ver com a nossa cultura, né? Onde o feminismo tem crescido um monte, onde o machismo prevalece em muitas ocasiões, e é uma distorção pelo pecado daquilo que Deus criou. Não é uma questão de valor, é uma questão de atribuição, de tarefa. Certo? Então, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. E aqui duas considerações que eu gostaria de fazer. A primeira é uma ordem. Não é? Mulheres, sujeitem-se caso vocês se sintam à vontade para fazê-lo, ou caso vocês gostem. Caso o seu marido seja aquele homem que você sonhou. Caso o seu marido seja alguém assim e que faz todas as tarefas que deveria fazer. Não, Paulo está dizendo, sujeitem-se cada um ao seu marido, certo? Obviamente, um parênteses bem rápido, é claro que sempre que alguma coisa nos levar a pecar contra Deus, a gente não deve obedecer, né? Em nenhum caso, nem lei, nem marido e nem nada, né? Mas no caso de não ser pecado, a mulher deve se sujeitar ao marido, conversando, trocando ideia, debatendo o assunto, mas a decisão, a responsabilidade final, gente, vai recair sobre o marido. Inclusive, homens, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do marido, se a gente não fizer, isso também vai ser cobrado de nós por Deus. Certo? Então, primeiro é uma ordem. É impossível a uma esposa ser submissa a Jesus se ela é insubmissa ao marido. Não no sentido de obediência cega, tá, gente? Submissão quer dizer que eu vou colocar a minha missão junto com a missão de outra pessoa. É uma submissão. Eu vou auxiliar esse outro na sua missão. Tá? Inclusive, lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher, o termo que ele usa de auxiliadora idônea é o mesmo termo, olha só a importância, que é usado para o Espírito Santo. Como auxiliadora, aquela que vem auxiliar. Deus fez o homem, gente, ele disse, vai dar problema. Eu vou ter que criar uma mulher para ajudar esse homem a andar, porque não vai dar sozinho, não vai dar. Brincadeiras à parte, é isso, é aquela que vem em auxílio ao homem, né? Ajudar o homem. Né? Daí que surgiu, por trás de todo grande homem, uma grande mulher. Né? É mais ou menos essa ideia. Tá? Então, porque Paulo está dizendo como convém a quem está no Senhor. Então, se a mulher está no Senhor, se ela é cristã, se ela é submissa ao senhorio de Cristo na sua vida, é quase que um desdobramento ela ser submissa ao seu marido, certo? Então, não é escravizar, não é ser escrava, pelo contrário, é ser liberto. Porque é que nem se a gente pegasse uma Ferrari, sabe o que acontece quando a mulher tenta liderar o lar? É como se a gente pegasse uma Ferrari e tentasse fazer um rally. É um grande carro, sensacional, mas não é para fazer aquilo. Entende? Então as coisas não vão funcionar direito, porque não está fazendo a tarefa que é sua. E está talvez deixando de fazer aquilo que era para fazer. Então, não é escravizar, mas é libertar. O peso, a responsabilidade de liderança não é sobre vocês, mulheres. É sobre o homem. Vocês são livres dessa responsabilidade para exercer o seu ministério que Deus já deu, que já é muita coisa também, né? Que vai também ser cobrada de cada uma de vocês. Então a mulher só é verdadeiramente livre quando mais um princípio estabelecido por Deus é obedecido. Simples assim. Né? É claro que lá no nosso dia a dia é sempre uma tensão e uma dificuldade, né? Principalmente quando o homem não cumpre o seu papel. É sempre uma dificuldade. Mas a primeira consideração é que é uma ordem de Deus. E a segunda consideração é que é algo espiritual. Como convém a quem está no Senhor. Então não é algo banal. Não é algo que diminui, muito pelo contrário. É algo que liberta, que engrandece e que glorifica o nome de Deus. Certo? Continuando aqui então, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Bom, se a mulher deve submeter-se, né, ou sujeitar-se ao marido, como a igreja, né, lembra que lá em Efésios Paulo faz essa comparação, assim como a igreja está submissa a Cristo,
a mulher esteja sujeita ao seu marido. E se a mulher, então, deve ser submissa ao marido como Cristo como a igreja é a Cristo, então o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, volta para Efésios agora, volta de novo lá para Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante. Preste atenção, homens. Maridos, ame cada um a sua mulher. E aí o padrão estabelecido aqui é alto, hein? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E por que ele se entregou por ela? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Homens, nós somos chamados a amar, e é estranho recebermos uma ordem, né? No versículo 19, maridos, amem cada um a sua esposa, e não a tratem com amargura. A primeira consideração sobre isso é que é uma ordem divina, assim como para a mulher, para nós também é uma ordem de nós amarmos nossas esposas. E por que é uma ordem? Porque o padrão estabelecido não é o que a gente acha que deve ser, mas é o amor que Cristo demonstrou pela igreja, a ponto de entregar a própria vida. É isso que Paulo está falando. Um amor sacrificial. Um amor que, se necessário, vai dar a própria vida. É algo imperativo aqui que Paulo está colocando. A questão é qual tipo de amor nós temos demonstrado em nossas casas. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Um amor perseverante, um amor santificador. Nós temos responsabilidades sobre a vida espiritual de nossas esposas. Nós somos chamados a pastorear nossas esposas, a cuidar de nossas esposas, da sua vida espiritual, sua vida de oração, sua vida devocional. Assim como os nossos filhos, a gente vai ver para frente. Um amor romântico, um amor sacrificial. Gente, estudando esse texto que essa semana, eu pensei, coitadinha da Thaís. Porque tanta coisa que me desafiou, me confrontou, tanta coisa eu tenho falhado como marido, como pai. Nós precisamos, volta e meia, receber esse chacoalhão para a gente voltar para o nosso lugar. A investir nas coisas que devem ser investidas, como nossa esposa, nossa família. Porque Paulo diz, não a tratem com amargura. O Hernandes Dias Lopes, sobre isso, ele diz o seguinte, não a tratem com amargura, refere-se à impaciência e aos resmungos que criam tensão no relacionamento, gerando logo um desânimo. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido deve ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível, que vive a vida comum do lar, servindo-a e protegendo-a. Esse é o amor com o qual nós somos chamados a amar as nossas esposas. Talvez, como tu pense, nossa, eu estou muito longe disso. Mas isso não pode ser um impeditivo para que a gente decida dar os passos em direção a esse amor, a direção a esse alvo desse tipo de amor por nossas esposas. Então, Paulo exorta aqui que o marido rabugento, irritadiço, que faz tempestade num copo d'água, largue mão dessas coisas. Mude. Comece a tratá-la com mais amor, com mais paciência, muita paciência. O marido precisa ter palavras amáveis, atitudes generosas. Gente, cada palavra que eu vou falando para vocês aqui é como uma facada no coração aqui. Porque eu percebo o quanto eu preciso crescer nisso. Mas aí o texto segue e agora Paulo se volta para a vida familiar.
o senhorio de Cristo na vida familiar. Versículos 20 e 21. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Em primeiro lugar, filhos, a obediência aos pais é uma ordem. A obediência aos pais é uma ordem, não é uma opção. Não é quando quero, quando convém. O primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, porque aí vai ter vida longa. Então a autoridade dos pais, ela é uma autoridade delegada por Deus. Quando a gente desobedece, ou quando a gente desobedecia aos nossos pais, a gente estava desobedecendo a Deus como consequência, porque aquela autoridade foi colocada na minha vida por Deus. Rejeitar a autoridade de um pai ou de uma mãe é rejeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. O William Hendrickson, ele diz o seguinte: o filho que não aprende a obedecer os pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Afrontará professores, a polícia, os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar. A família, gente, ela é um núcleo da nossa sociedade. É onde as coisas vão sendo formadas, as ideias, a cultura. E se hoje nós temos crianças que batem nos professores na escola, crianças e adolescentes que não estão nem aí se o policial para, se fala, se não fala, é porque isso é um reflexo da sua criação. Óbvio que nós temos situações específicas e especiais, mas de modo geral é um reflexo daquilo que acontece dentro de casa. E eu sei que nós temos vários professores aqui que poderiam contar histórias bizarras. Porque as crianças e adolescentes não têm autoridade, não reconhecem a autoridade dos pais em casa. E a abrangência dessa obediência, Paulo fala no versículo 20, obedeçam a seus pais em tudo. Em tudo. Não é aquilo que convém, aquilo que sente vontade. É em tudo. Não tem espaço aqui para rebelião, para rebeldia. Porque o texto continua: isso agrada ao Senhor. Aprender a se submeter à autoridade dos pais vai ensinar lá na frente a se submeter à autoridade de Jesus, em primeiro lugar. E a todas as outras autoridades que a gente tem e que a criança e o adolescente vai ter na sua vida. Muitos filhos seriam poupados, nós mesmos poderíamos dizer aqui histórias em que nós poderíamos ter sido poupados de dor e lágrima e decisões erradas se a gente tivesse obedecido aos nossos pais. Ou quem era a autoridade da nossa vida. Mas a gente resolveu obedecer e se deu mal. Esse é o princípio, obedecer aos pais em tudo. O que nos leva à próxima parte, né? O versículo 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. A irritação que Paulo está citando aqui é muito mais do que a irritação de ficar, fazendo uma brincadeira que irrita a criança. É muito mais profundo que isso. Quando que acontece essa irritação? Quando não há uma coerência nos pais. Ou seja, em um momento a criança é disciplinada porque ela fez uma coisa, e em outro momento ela é incentivada por ter feito alguma coisa parecida ou até a mesma coisa. Não há um padrão. Isso vai irritar, né? vai desanimar o filho. Quando não há regras claras na disciplina, o filho não sabe o que pode e o que não pode, muito claro. Às vezes ele é disciplinado por um acidente que ele comete, o que é bem diferente de ser disciplinado por uma desobediência que ele faz. E aí não tem um padrão claro, estabelecido. E isso também vai irritar. Quando não há um diálogo, não há uma proximidade do pai com seu filho. Gente, eu vi uma matéria, por acaso, essa semana passada, eu acho. A média no Brasil de crianças e adolescentes na frente da TV ou de uma tela por semana é de 30 a 35 horas. Se ficar 2 horas por dia, gente, isso dá 14 horas. O que já seria bastante. É 30 a 35. Alguém está educando os nossos filhos. Alguém está ensinando para os nossos filhos o que eles devem buscar, o que eles devem fazer, o que eles devem ser, como que eles devem proceder. E se não são os pais, alguém outro vai fazer.
E pode ser que pela graça de Deus seja alguém que ensine coisas boas, mas na maioria dos casos é alguém que não vai ensinar coisas boas. E eu entendo, gente, eu sou pai de 3, de 4, né? Mas um ainda está embutido, né? E eu entendo que seria muito mais fácil para mim e para a Thaisa dar um celular, um tablet, uma tela e ligar a TV e deixar eles lá, porque daí vira um zumbi, não incomoda ninguém. Fica lá, só respira e come, né? É muito mais fácil, eu entendo esse desejo, esse anseio até do nosso coração, às vezes, hoje, vou deixar, e amanhã, vou deixar. E vai deixando, e quando vê, passou uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, e eu não tive diálogo, não tive proximidade. Tem um ex-colega meu do seminário, lá do longínquo ano de 2003, e ele é o Sacha Mendes, talvez muitos de vocês conheçam ele. Algum tempo atrás ele estava fazendo uma série no Instagram dele lá sobre, acho que era sobre criação de filhos ou sobre família, alguma coisa assim. E ele colocou uma frase, e aquela frase tem martelado na minha cabeça desde lá até aqui, que é: o seu lar não é um lugar do seu descanso. E eu pensei, mas como assim, né? O seu lar não é o seu lugar de descanso. Aí eu fui tentar, o que ele quer dizer com isso? E o que ele queria dizer, e que eu concordo com ele, é que no nosso lar, na nossa casa, principalmente quem tem filhos ainda pequeno, adolescentes talvez, é ali que nós deveremos nos esmerar. O nosso trabalho maior está ali. E às vezes a gente gasta toda a nossa energia, a nossa saúde no trabalho, que também precisa ser bem feito. E quando a gente chega em casa, o que a gente quer? Ligar a TV, ficar jogado lá, que nem um vegetal, não interage, não disciplina, não brinca, e os nossos filhos vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. A mãe às vezes sobrecarregada, o pai às vezes sobrecarregado, e as nossas crianças vão crescendo, né? Então, a nossa casa não é o nosso lugar de descanso, no sentido de que ali é onde está, onde a gente deveria investir mais. Deuteronômio vai dizer o quê? Ensine as palavras desse livro ao deitar, ao se levantar, e quando andar pelo caminho, e o tempo todo ensina a criança, ensina o adolescente, ensina o jovem. Ali que nós deveríamos investir, mas a gente às vezes prefere abrir e terceirizar isso para que seja feito ao acaso. E aí lá na frente a gente não entende por que o nosso filho é assim. Por que ele é tão fechado? Por que está sempre não sei o quê? Claro que tem as personalidades, tem os jeitos, tem a adolescência, né? Mas às vezes a gente plantou lá atrás e vai colher lá na frente, né? Com os nossos filhos principalmente. Então, pai, não irritem seus filhos, né? Comparação entre irmãos, né? Às vezes a gente faz isso, né? E toda vez eu penso, não devia ter feito. Mas às vezes a gente faz. A gente vai errar, né, gente? A gente vai errar. A gente quer acertar, mas a gente vai errar também muitas vezes. E aí também a gente pode ser um exemplo para os nossos filhos, de pedir perdão, dizer para eles, olha, errei, não devia ter feito assim, devia ter feito assado, me perdoa. E vamos lá. A vida também vai ser feita nos erros, né? E aí então nós temos a consequência dessa irritação, que é o desânimo dos filhos. Não há um padrão de disciplina, não há o diálogo, não há um relacionamento profundo entre pais e filho. E aí, o que vai acontecer? Um desânimo. Filhos irritados são filhos que estão desanimados ou desanimando. E filhos desanimados, eles vão ficar expostos aos ataques de Satanás, porque aí alguma coisa vai brilhar para eles, alguma coisa eles vão se apegar, para alguma coisa eles vão direcionar toda essa falta que sente em casa. E aí, gente, as possibilidades são muitas, infelizmente. Então, quando uma criança não é corretamente encorajada em casa, ela vai buscar encorajamento em outro lugar. Quando a criança não é disciplinada em casa, isso vai ter consequência no seu comportamento fora de casa. Quando a criança não sabe conversar com os pais não sabem conversar com os filhos, isso vai se refletir na sua vida social lá na frente. E assim por diante. Então, a criança vai sendo desanimada. E aí surge a oportunidade perfeita para que Satanás ofereça aquilo que a criança, o adolescente, o jovem vai achar que é aquilo a saída, e a gente sabe que não é. Nós vamos prestar contas, pais e mães, nós vamos prestar contas, e eu falo isso com tremor no coração. Nós vamos prestar contas sobre aquilo como nós educamos nossos filhos, como nós nos relacionamos com nossos filhos
para Deus. Não sei como isso vai funcionar, mas o fato é que nós vamos prestar contas. Os nossos filhos foram presentes que Deus nos deu. Às vezes parece que não, mas são. São presentes. Eles estão lá em cima, depois de falar, eles não entendem. E Deus vai nos cobrar, vai nos pedir. E aí? E aí? E eu tenho muito medo desse e aí de Deus. Quem que está lidando com seus filhos? Quem está influenciando os seus filhos? Quem está educando os seus filhos? Aonde eles têm aprendido sobre a palavra, sobre Jesus? A nossa casa não é o nosso lugar de descanso nesse sentido. Claro, gente, não estou dizendo que a gente tem que estar o tempo todo enlouquecido, fazendo mil coisas. Não é nada disso. A gente pode chegar em casa, relaxar. O problema é que a gente só quer relaxar. Não é? O problema não é relaxar um pouquinho. Não, a gente quer relaxar, quer ficar de boas, né? Botar um pijamão lá, um negócio quente, né? Agora no frio, comer um pinhão e ficar ali assistindo jogo, e série, sei lá o que, filme. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. Então, a gente precisa romper esse ciclo. Ainda dá tempo. Esse é o nosso lar, é o nosso principal trabalho. Esse é o nosso principal trabalho. Família, cônjuges, filho buscando nos relacionamentos a glória de Deus. Nisso que a gente deveria se esmerar, muito mais do que no nosso trabalho lá fora. Não estou dizendo para fazer o trabalho mal feito, mas estou dizendo que a gente precisa melhorar, talvez, dentro de casa. E por falar em trabalho, o texto aqui continua, né? Versículos 22 até o final. Paulo agora volta a sua atenção para os relacionamentos profissionais, né? Então agora, se tu não é casado, se tu já é adulto, não está mais em casa, achou que ia escapar, Paulo vai falar aqui. Só um parênteses, os solteiros, eles ficam chateados, né? Porque não tem nada específico para o solteiro, né? Fala sobre filho, sobre marido, sobre mulher. Todo o resto da Bíblia é para todo mundo, né? Algumas coisas são específicas para quem não é solteiro. Todo o resto é para todo mundo. Então, inclui os solteiros, tá? Não fiquem tristes, gente. Tem muito mais coisa para vocês que para os casados. Muito bem, então o senhorio de Cristo agora no trabalho. Versículos 22 até o final, até o 4:1. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Muito bem. Paulo fala para os escravos aqui, para os senhores, porque no contexto da igreja no primeiro século, gente, era permitido por lei se ter escravos, certo? Não era algo que de forma alguma a Bíblia autoriza, valida, mas era o contexto que se estava ali, e lutar contra isso naquele momento, além de ser uma péssima estratégia para a expansão do evangelho, era suicídio, porque era algo estabelecido. Então Paulo, ele é revolucionário aqui, porque ele coloca o escravo e o senhor no mesmo nível. Ele fala, escravos, trabalhem como para quem trabalha para Deus, não para o seu senhor. Mas senhores, vocês lembrem também que vocês têm um Deus no céu. Então cuidado como vocês tratam seus escravos. Então Paulo revoluciona ao colocar o escravo e o senhor aqui no mesmo patamar. Não tem uma chamada aqui para derrubar o sistema de escravidão, não tem aqui uma rebelião contra essas coisas, porque não daria certo. Ao invés disso, Paulo vai tentando mudar a estrutura de relacionamento dentro desse contexto de escravidão aqui. Então, aos olhos de Deus, empregados e patrões, empresários e trabalhadores têm o mesmo valor, certo? Se você é empregado, você tem o mesmo valor do seu patrão. Se você é patrão, você tem o mesmo valor do seu empregado. E quando a gente está lendo aqui escravos, troque escravos por empregados e senhores por patrão, por chefe, enfim, como quiser
colocar aqui. Mas nós temos princípios valiosíssimos para reger as nossas vidas nos dias de hoje. Primeiro, para os empregados. Vocês trabalham para Jesus, não para o seu chefe, não para o seu empregador. É isso que Paulo está falando aqui. Olha só o versículo 22. Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, certo? Mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Façam tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para o seu patrão, para o seu chefe. Então façam o seu trabalho, onde você trabalha, de todo o coração, porque esse trabalho foi Deus quem te deu. Esse emprego é Deus quem te deu. Trabalha como se fosse para Ele, não somente quando o seu chefe está observando. E aqui, gente, infelizmente nós temos que abrir mão do sextou. Quando a gente sabe o sextou, hoje não vou fazer mais nada, acabou o expediente. Estou lá no trabalho, estou lá fazendo nada, estou recebendo para estar lá, mas estou fazendo nada. Porque sextou, estou cansado, né? A gente deveria trabalhar como para o Senhor. E o Senhor, independente do meu patrão estar olhando ou não olhando, o Senhor de verdade está ali, presente no nosso dia a dia. Então, fazer tudo para o Senhor, não só quando estão observando, mas com sinceridade, como um testemunho. Ser o melhor empregado que você pode ser. Como um testemunho, porque você está fazendo isso para Deus e que você quer fazer com excelência, porque é para Deus que está fazendo e não para os homens. Mas tu não conhece meu chefe, porque não conheço mesmo. Mas Jesus conhece, Deus conhece e te colocou lá sob a autoridade dele. E aí você tem duas opções. A primeira opção é trabalhar com esmero, de todo o coração, com toda a dedicação, como para Deus, ou dizer, estou indo. Um abraço, vou procurar outro lugar para trabalhar. São essas opções. Fazer corpo mole não é uma opção. Não é. É o que a Bíblia está ensinando aqui. E empregadores, os donos de empresa, empregadores. Paulo não fala nada para os autônomos, né? Mas tem os empregadores, né? Aqueles que têm funcionários. E Paulo combate a exploração dos empregadores sobre os seus empregados. Porque a exploração, em primeiro lugar, desagrada a Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. O que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Vocês também vão prestar contas de como vocês administraram aquilo que Deus deu. A sua empresa não é sua, embora esteja lá no seu nome, no CNPJ, na sociedade, não é sua. É de Deus. Deus colocou na sua mão para você administrar. Mas ela não é sua. E Ele vai te cobrar de como você administrou isso. Então, essa exploração desagrada a Deus. Dar um salário menor do que o salário de mercado desagrada a Deus. Dar um salário que não é justo, não pagar aquilo que deve ser pago, desagrada a Deus. Explorar, sonegar, oprimir, usar de autoridade para, fazer parecer que seu empregado é inferior, isso é pecado, desagrada a Deus. O Russell Shedd diz o seguinte: o maior dentre os homens, pensa aí, o que está na pauta aí, o Elon Musk, não sei se é Alan, mas é Musk o sobrenome, né? O maior dentre os homens, pensa aí, o maior empresário que tu conhece, não passa de um mordomo, administrando o que não lhe pertence. O patrão cristão não é aquele que busca as filigranas da lei para explorar seus empregados, mas aquele que lhes paga um salário justo e lhes dá condições dignas de trabalho. O patrão justo não é aquele que oprime e ameaça seus empregados com palavras duras, mas aquele que elogia, incentiva e corrige corretamente os seus trabalhadores. Os patrões, os senhores, precisam entender que também estão debaixo do senhorio de Cristo. Paulo diz ali: vocês também têm um Senhor nos céus. E a forma como se administra a empresa deve ser debaixo do senhorio de Cristo. Tudo submetido a Ele.
cada um vai também prestar conta da sua administração a Jesus. Para encerrarmos, gente, são as coisas do dia a dia, essas pequenas coisas do dia a dia, lá na nossa casa, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos patrões, com os nossos empregados, com nossos colegas de trabalho, que uma vida que está sob o senhorio de Jesus se revela. Não é nas grandes coisas, também nas grandes coisas, mas é muito mais fácil mascarar. É nessas pequenas coisas que o senhorio de Jesus na nossa vida vai se revelar, vai se refletir. Esse único e todo suficiente Salvador que Paulo apresenta aqui, que é Jesus Cristo, é a fonte de vida do cristão. Ele é a fonte do poder para que essas coisas aconteçam na nossa vida. É a resposta real para todas as questões e todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Paulo não esmiuça aqui as possibilidades, né? Existem muitas possibilidades no casamento, nesses relacionamentos todos, mas ele dá princípios muito claros para a gente seguir, para a gente se basear nos nossos relacionamentos. E esses princípios devem reger a nossa vida, não só aqui, mas nessas pequenas coisas, né? Lá no interior da nossa casa, na nossa empresa, seja como trabalhador ou como empregador. Se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o meu Salvador, todos os relacionamentos conjugais, familiares, profissionais, amizades, devem estar submetidas a esse senhorio. A gente não pode fazer uma dicotomia, uma separação das coisas que eu vou submeter a Jesus e essas coisas aqui são seculares e não são espirituais e aí eu não submeto a Jesus. Tudo na vida do cristão é espiritual. A profissão, os relacionamentos, tudo e absolutamente tudo é espiritual e deve estar submetido a Jesus. O meu desafio para cada um de nós aqui é avaliar a sua própria vida. Como tem trabalhado, como tem agido com seus empregados, como tem se relacionado no casamento com seu cônjuge, como tem sido o relacionamento com os pais, como os pais têm sido o relacionamento com os seus filhos. E cada um de nós pode responder por si, né? O meu desafio é que cada um de nós faça uma avaliação diante de Deus bem sincera, pedindo para que o Espírito Santo sonde. E que, principalmente, depois de avaliar e perceber onde precisa mudar, dê os passos na direção da mudança. Uma primeira coisa é perceber o erro, mas uma outra coisa é eu agir para corrigir esse erro, esse pecado na nossa vida. Se você percebe algo que não agrada a Deus, se arrependa, peça perdão, peça ajuda do Espírito Santo, capacitação sobrenatural do Espírito Santo e dê os passos na direção da mudança, para a glória de Deus, para que o caráter de Cristo seja formado cada vez mais na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos dá absolutamente tudo o que nós precisamos, Pai, para lidar com todas as questões de nossas vidas. Sejam grandes questões, grandes decisões, pequenas questões, pequenas decisões cotidianas nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem sustentado a cada um de nós, tem nos dado o privilégio, Senhor, de te conhecermos mais e mais. E a nossa oração, Pai, a minha oração é que o Senhor transforme a cada um aqui ainda mais a Tua imagem. Que a gente possa, Pai, avaliar a nossa vida diante do Senhor, que Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, Pai, e que a gente dê os passos na direção da mudança. Que Teu Espírito Santo traga arrependimento, Pai, em áreas que talvez temos pecados contra o Senhor. Talvez temos cultivado, Pai, hábitos que não Te agradam. Temos tomado decisões durante anos que não Te agradam, Pai, que são pecaminosos. Nos ajuda, Senhor, a mudarmos isso. Quebranta os nossos corações, traz arrependimento, Pai, para as nossas vidas, para que a gente consiga fazer diferente de hoje em diante. Nos capacita, Pai, que essa palavra nos desafie, que Teu Espírito Santo não deixe essa palavra escapar de nossos corações, de nossas mentes, mas que frutifique, Senhor, que floresça e que a gente seja um pouquinho mais parecido contigo, saindo daqui de quando chegamos. Obrigado, Pai, por tudo isso. Nos dá um bom domingo, uma boa semana, Pai, na Tua dependência, de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, ficamos por aqui.
Se você é casado, aproveita e dá um abraço bem apertado aí no sua esposa, no seu marido. Mesmo que tenha brigado, abraça, agora abraça. Tá? Bom domingo, até semana que vem, se Deus permitir.